Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos na semana 4, PET, volume 2, página 106. E hoje nós vamos estudar a origem dos primeiros povos da humanidade. Apresentação. Leia a imagem e os fragmentos abaixo. De acordo com os mais recentes estudos antropológicos, a África é o berço da humanidade. Foi ali que se formaram as primeiras famílias. Na África, a humanidade foi palco da primeira revolução tecnológica da sua história, a passagem da existência como caçador e coletor de frutos silvestres para a prática da agricultura. Na arquitetura, engenharia e em matemática, as pirâmides ainda comprovam a alta tecnologia africana de 3.000 anos atrás. A astronomia egípcia era tão avançada que desde 4.200 anos antes de Cristo foi responsável por um calendário mais exato que o nosso. As sociedades africanas tinham em suas atividades econômicas uma das formas de sobrevivência, de acordo com o ambiente em que viviam, de suas necessidades materiais e espirituais e de toda uma tradição. Havia muitos povos nômades que precisavam se deslocar periodicamente, e havia muitos povos sedentários que, fundando os seus territórios, chegaram a construir grandes reinos, conjunto de aldeias, desenvolvendo atividades econômicas produtivas. Em cada aldeia existia um chefe, que era escolhido entre os mais velhos. Os africanos acreditavam que os espíritos da natureza, os deuses e seus antepassados estavam presentes no seu dia a dia e eram responsáveis por tudo o que acontecia na tribo ou aldeia. Então, essa leitura está no PET, ela é a base para nós fazermos a atividade de hoje. Então, aqui nós vimos que o berço da humanidade aconteceu na África. Ali foi as primeiras famílias, primeiros foram os nômades e depois dos nômades eles viraram sedentários. O que isso significa? Nômades é aqueles povos que não têm uma casa fixa, ou seja, eles saem andando de um lugar para o outro à procura de alimento. E quando aquele lugar não produz mais alimento para ele, ele vai em outro lugar, ele sai daquela região para outra região. E os sedentários, eles já têm uma moradia fixa. Geralmente, eles faziam suas casas, suas aldeias, perto dos rios, para a produção da agricultura e criação de animais, e também de sua higiene. Vamos a algumas atividades? Releia os textos e nas questões de 1 a 6, marque apenas a alternativa correta. Número 1. A imagem representa o continente A. Americano, B. Asiático, C. Europeu ou D. Africano. 2. A África é o berço da humanidade, da civilização, porque A. Acreditavam que os primeiros seres humanos surgiram na África. B. Foram colonizados pelos portugueses. C. São todos de baixa renda. D. Tem uma cultura diversificada. 3. São áreas do conhecimento que os povos africanos também possuíam no passado. A. Só agricultura. B. Agricultura, arquitetura, engenharia e matemática. C. Somente arquitetura e astronomia. Ou D. Nenhuma delas. 4. De acordo com o texto, é correto afirmar que o conjunto de aldeias se chama A. Moradias, B. Ocas, C. Reinos ou D. Senzalas. 5. O texto fala sobre os povos que se deslocam periodicamente. Esses povos são os A. Nômades, B. Sedentários,
C. Grafiteiros ou D. Muçulmanos? 6. Os povos africanos acreditavam que alguns aspectos estavam presentes no seu dia a dia. Esses aspectos eram A. Agricultura, B. Nome de sedentários, C. Espíritos, deuses e antepassados ou D. Arquitetura. 7. De acordo com o texto, coloque V para verdadeiro ou F para falso. Na África, a humanidade viu a primeira revolução tecnológica da história, a passagem da caça e coleta de frutos silvestres para a prática da agricultura. As pirâmides ainda comprovam a baixa tecnologia africana de 3.000 anos atrás. As sociedades africanas tinham em suas atividades econômicas uma das formas de sobrevivência, de acordo com o ambiente em que viviam, de suas necessidades materiais e espirituais, sem levar em conta sua tradição. De acordo com os mais recentes estudos sociológicos, a África é um continente recente para a humanidade. A astronomia egípcia era tão avançada que desde 4.200 anos antes de Cristo foi responsável por um calendário mais exato que o nosso. 8. Volte aos fragmentos do texto e observe os vocábulos sublinhados. Eles são palavras importantes para o entendimento deles. Agora, vamos encontrá-los no caça-palavras? Eles podem estar nas posições horizontal, vertical ou diagonal e também de trás para frente. Fique esperto! Então, aqui vocês vão voltar no texto e vão procurar os vocábulos que estão sublinhados e vão encontrar no caça-palavras. Bons estudos, boa leitura e até a próxima aula!